Olha só, gente, no Domingão do Carlão de hoje você acompanha uma cobertura especial que eu fiz no Congresso Brasileiro de Direito no Agronegócio. É só aqui, com exclusividade, no Domingão do Carlão. Ao meu lado agora o Francisco Godoy Bueno, que é meu amigo, foi diretor da Sociedade Rural Brasileira, hoje é membro do conselho, é fazendeiro, tem uma fazenda lá em Araçatuba, cujo nome eu vou deixar para ele mesmo pronunciar, que é um nome indígena. Ô querido, obrigado pela gentileza de falar conosco aqui, viu? Pô, muito obrigado, Carlão, um prazer participar do seu programa, sempre acompanho aí com muita alegria todas as suas entrevistas, só de gente da prateleira de cima. Eu tô tentando subir a prateleira ainda, mas um dia chego lá. Não, você já chegou lá, rapaz. É por conta, sempre falo que essa juventude brasileira é o que garante o futuro do Brasil e o Chico é um desses caras, né? Tá vendo aqui, patrocinador aqui do evento. Em primeiro lugar, Chico, por que você patrocina esse evento? Por que sua participação aqui? Bom, primeiro, acho que a gente sempre viu com muita importância participar das coisas do setor, né? Uhum. Acho que esse é um dos principais eventos do setor. O Renato faz um trabalho maravilhoso e visionário com a criação do IBDA. Nós tivemos a oportunidade de ser convidado para trabalhar no Conselho Científico do IBDA, eu que tenho uma atuação mais acadêmica, e sempre achamos importante apoiar, participar e estar junto aí com as estratégias do IBDA, que realmente vem fazendo uma revolução naquilo que o setor jurídico reconhece e conhece do agronegócio. Agora, o direito, vamos dizer assim, eu quero te fazer uma pergunta, o direito deve ser, eu imagino que o direito seja um só. Como é que ele é aplicado no agronegócio e por que as particularidades, por que direito no agronegócio? Bom, aqui você pode ter diferentes respostas para essa palavra. Eu que sou do direito agrário, eu vou te explicar que a atividade agrícola é aquela que está sujeita a um risco duplo, que tem atividade em qualquer empresa, mas a peculiaridade da criação de animais e cultivo de vegetais, que a gente chama do ciclo agrobiológico, gera necessidade de uma atenção específica, de uma normatização própria a uma atividade que é diferenciada das outras atividades econômicas. Isso se espraia para todos os segmentos. O direito do agronegócio, e que teve muita contribuição da atividade do próprio Buranello, é um reconhecimento não só dessa peculiaridade da atividade agrícola, da atividade agrária em si, mas dessa rede de relações que estão em torno dessa atividade que move o nosso país e que move as nossas paixões, sobretudo, né? Digo que o produtor rural, além de ser aquele que confia em Deus, confia na sua atividade como ninguém. Confia mesmo, confia tanto que joga um monte de semente lá, joga um monte de dinheiro efetivamente na terra, mas eu acho que essa confiança, né, em Deus, eu acho que ela abre espaço. Deus já está falando assim, deve estar falando, escuta seus irresponsáveis, né? Vocês precisam começar a melhorar esses riscos aí, usar mais tecnologia, irrigação, coisas para mitigar esse risco todo aí. Aí isso é a ideia das instituições, né? As instituições vêm um pouco para dar um pouco desse suporte para que as partes possam organizar os seus riscos, né? Acho que o grande mérito do direito no agronegócio é reconhecer os riscos próprios da atividade e transformar esses riscos em algo que possa ser transacionável, em algo que possa ser incorporado ao longo das cadeias produtivas e assim caber na conta, né? Acho que a ideia de você caber na conta e realmente transformar o negócio em algo perene, lucrativo no longo prazo, ela é fundamental. Vem cá, como é que você chegou no direito? O direito está já corre na veia aí, como é que é? Bom, eu tive família de advogados, meu pai e meu avô foram formados lá na São Francisco, até tive uma briga, Carlão, porque quando eu entrei na São Francisco, passei lá e ao mesmo tempo comecei a ajudar minha mãe na fazenda. E daí cheguei pro meu pai e falei assim, pai, quero mudar da São Francisco para Exalc. Nossa. E cheguei a fazer a prova de transferência, mas acabei não tendo muito incentivo dentro de casa e hoje me vinguei me transformando em um advogado
da atividade agrícola. Então eu falo que eu sou um exalquiano frustrado e um franciscano também frustrado. Mas ainda dá tempo, viu? Você é jovem, dá tempo de você fazer. Escuta, como é que chama a fazenda? Como é que é? Porque você tem uma fazenda com um nome bastante peculiar, né? Fazenda Anhangaí, lá em Araçatuba. A fazenda foi aberta lá pelo meu bisavô, que era o Sebastião de Almeida Prado. Deixou lá uma parte para cada neto, uma parte lá compete a nós. E a gente vem cuidando disso já também há quase 20 anos. E quem está aqui é o Guilherme Campos, que é superintendente do MAPA aqui em São Paulo. Guilherme, obrigado pela sua gentileza de falar conosco, viu? Carlão, se não tiver o Fala Carlão, não teve evento, né? Pois é. Escuta, que você viu aí o Maílson fez uma abertura aqui, falando de muitos desafios que o governo e os governos em geral precisam fazer. Qual que é a sua avaliação dessa fala do Maílson? É mais do que desafio dos governos, é um desafio da sociedade brasileira. Pois é. E que, graças a Deus, que nós temos o agro para puxar a economia, puxar o país, deixando o Brasil, sim, na prateleira das mais altas. E essa turma que está aí hoje, que compõe a elite do direito focado no agro, é quem está dando a garantia que os contratos serão bem feitos, que o direito de propriedade será devidamente defendido, que toda atividade vai poder exercer na plenitude a sua capacidade de produção. E o agro brasileiro é o agro que é campeão do mundo na imensa maioria das suas culturas. É campeão do mundo na produção e campeão do mundo na exportação. E o ministro Carlos Fávaro vem cumprindo uma missão dada a ele, que é abrir a abertura de novos mercados. Nesse período já são quase 100 novos mercados abertos para o agro brasileiro. E isso precisa ter a sustentação técnica. E nós estamos vendo cada vez mais presentes no dia a dia do campo os fundos de investimentos, os escritórios especializados na atividade do agro, focado na exportação e em sistemas produtivos cada vez mais sofisticados. E essa simbiose puxa todo mundo para cima. Todo mundo vai bem. Show de bola. Escuta aí, qual que é o papel aqui da superintendência aqui do Ministério? Qual que é o papel específico aqui? Como é que São Paulo representa aqui o Ministério da Agricultura? São Paulo, também no agro, puxa o Brasil e puxa muito forte. A representação do Ministério aqui no Estado tem a missão de fazer os controles, a fiscalização, olhar setor por setor com uma lupa muito aguçada e procurar fazer o que todo governo tem que procurar fazer, não atrapalhar. Não atrapalhando, deixando o setor produtivo trabalhar, a coisa vai em frente. Isso é música para os ouvidos aí de toda a produção, tenho certeza disso. Você como é que é a interlocução com o secretário da Agricultura aqui no estado de São Paulo? Como é que vocês têm conversado muito? A começar pelo secretário, ele tem um nome ótimo, né? O nome dele é bom demais, né, Guilherme? O nome é ótimo, então não tem jeito de errar. E o secretário vem fazendo um grande trabalho, trouxe a sua experiência enquanto produtor, sua experiência no ITESP, na questão da regularização fundiária. Vem muito motivado, tem uma equipe na Secretaria de Agricultura e Abastecimento aqui no Estado, uma equipe capacitada, que sabe o que faz. Tem na CAT, a Extensão Rural, algo fundamental para a atividade agrícola. Tem todo um cabedal de institutos de pesquisa, inclusive aquele que foi o berço de toda a pesquisa agrícola no país, que é o IAC, na minha Campinas, desde 1887. E essa interface permite com que nós trabalhemos focados no setor, focados no produtor rural, no trabalhador rural, buscando sempre resultados. Agora é a hora de trabalhar. Política deixa para outra hora. Agora é hora de trabalhar.
O Bruno é o superintendente de securitização e agronegócio da CVM. E a CVM, você sabe, né? A Comissão de Valores Imobiliários é a xerife do mercado, é ela que toma conta do pedaço aqui. Ô Bruno, obrigado pela gentileza de falar com a gente aqui, viu? Ô Carlão, eu que agradeço, é sempre um prazer falar contigo. Viu? Escuta, por que a CVM está participando aqui de um congresso de agro, de direito no agronegócio? Excelente pergunta, assim, quem vê a CVM, o xerife do mercado de capitais, pergunta, né, o que a CVM tem a ver com agronegócio, né? Pois é. E tem tudo a ver, a superintendência lá, que eu estou responsável hoje, a superintendência do agronegócio, e a gente cuida ali dessa regulação e da supervisão do FIAGRO e do certificado de recebível do agronegócio, do CRA. São dois instrumentos que o empreendedor rural pode usar para obter recursos no mercado de capitais. Quer dizer, no fim do dia, a gente está falando de um instrumento que pode dar acesso a mais capital e a capital mais barato, é isso que eu estou entendendo? Exatamente. O mercado de capitais, ele tem esse poder de complementar o mercado financeiro tradicional, né? Então, muitas vezes, os empreendedores rurais, eles vinham sendo acostumados a buscar o mercado financeiro só, ao banco tradicional, né? É como que eles obtêm o crédito hoje na maior parte dos empreendedores. O mercado de capitais tem sido cada vez mais usado. Desde o CRA, que começou um movimento muito forte em 2016, e agora com o FIAGRO, que é uma lei recente de 2022, vem sendo mais usado para obter uma fonte alternativa de financiamento e, às vezes, substituir ou complementar aquela fonte de financiamento tradicional do mercado bancário. Mas ainda tem um desconhecimento muito grande desse meio, né, do meio rural, do empreendedor rural, principalmente do produtor rural. Uma agroindústria, às vezes, ela já consegue tem um pouco mais de conhecimento. Mas o empreendedor rural na ponta, ele às vezes não tem todo esse conhecimento para chegar no mercado de capitais. Então esse é um papel que a CVM tem também, de desenvolver o mercado, de levar a educação tanto para o investidor quanto para o empreendedor que está captando. Pois é, essa era a minha pergunta, porque você falou um desconhecimento, eu acho que tem um desconhecimento por parte do produtor, com certeza, de como acessar, enfim, essa é uma coisa que eu queria que você esclarecesse, como é que o produtor lá do Mato Grosso pode acessar a CVM, mas na outra ponta também, eu acho que também se existe por parte dos investidores um certo preconceito em relação a esse tipo de investimento. Então, Carlão, os investidores, a gente não vê preconceito não, tá? Pelo contrário, assim, eles têm buscado cada vez mais entender o agronegócio, a dinâmica do agronegócio, de distribuição de dividendos, por exemplo, que um FIAGRO pode dar para ele, né? O investidor, ele sempre foi muito acostumado a investir, por exemplo, no mercado imobiliário. E agora o agronegócio nasce como essa outra alternativa de portfólio para o investidor. Então, ele está entendendo o agro, assim como o empreendedor rural está entendendo o investidor, a dinâmica e a cabeça, entendendo que governança ele precisa ter para cumprir as formalidades que aquele investidor pede. Não é? É diferente de um banco. Por exemplo, um banco vai pedir determinadas transparências, né, e determinadas informações para o empreendedor. O investidor vai exigir outras, num fluxo diferente, num prazo menor, talvez. Né, uma demonstração financeira auditada, um balanço, né, enfim, várias questões de governança que ele vai precisar ali para avaliar o seu investimento. Tá? Como é que esse mercado, desde que foi lançado aí, como é que é o crescimento dele, como é que nós estamos hoje, que horizonte que você enxerga aí no seu para-brisa? Opa, bom, esse é a gente avalia que esse mercado está em franco crescimento, tá? Hoje, só para você ter ideia, quer dizer, de 2022 para cá, a gente está falando aí de 2 anos de FIAGRO, né? A gente tem 40 bi de patrimônio líquido já de FIAGRO em bolsa, tá? Deve ter aí cerca de 60 fundos registrados na CVM e a gente acha que isso ainda é muito pouco, que o potencial é muito maior, talvez 5 vezes mais, 10 vezes mais, tá? A gente pode chegar em 400 bilhões de reais aí, num prazo de 5 anos, talvez. Ou seja, dinheiro novo entrando para financiar o agronegócio, né? Vindo desse portfólio, dessa alternativa de investimento que os investidores estão tendo agora também. Isso pode ser, vamos dizer assim, uma espécie de aprendizado, principalmente para essas grandes agropecuárias, para quem está muito mais já profissionalizado, mas ainda não pensou, está pensando em abrir o capital na bolsa. Isso pode ser uma espécie de uma escolinha, viu? Um jardim de infância da abertura de capital? Você tem toda a razão. Assim, a gente pensa, né? Sempre pensou, eu vou para o mercado de capitais, né? O empreendedor rural sempre pensou, eu preciso abrir, eu preciso fazer um IPO, né? Emitir ações. Só que esse é o último nível, talvez é o último estágio para você conseguir alcançar o mercado de capitais. Você precisa de uma governança muito grande.
emitir ações são para os grandes empreendedores. Né? Se você está no estágio menor, você tem vários caminhos. Um caminho é vender seus recebíveis para uma companhia securitizadora e emitir o CRA. Um outro caminho é vender seus recebíveis para um fiagro. Né? É trabalhar com o fiagro, talvez para, junto com o empreendedor, administrar uma parte da propriedade rural. Enfim, você tem vários níveis de acesso ao mercado de capitais. A emissão de ações eu acho que a gente considera como o último acesso. E você pode emitir no meio do caminho também ações ali no nível menor. A gente tem o que a gente chama de plataforma de investimento participativo, que são plataformas eletrônicas que muitas vezes elas até tokenizam CPRs, né, tokenizam dívidas dos produtores rurais para levar para os investidores de produtores rurais com um nível de faturamento menor. Então você tem diferentes possibilidades no mercado de capitais, é algo que a gente vem explorando muito também, é levar essa informação, levar essa educação para o empreendedor rural que muitas vezes desconhece todas essas possibilidades que o mercado de capitais traz. Né? Ô Bruno, para finalizar aqui, eu queria que você falasse um pouquinho da CVM. A CVM, ela é uma entidade privada, ela é uma entidade pública. Até eu estava batendo um papo aqui no corredor aqui e surgiu um pouco essa dúvida. Como é que é? O presidente da CVM tem mandato como presidente do Banco Central? O que é a CVM? Me fala. Legal. Bom, o sistema financeiro nacional, ele tem os seus reguladores, né? Então a gente olha para o Banco Central. O Banco Central é o regulador dos bancos, a CVM é o regulador das entidades do mercado de capitais, é o regulador do mercado de capitais. A gente é uma autarquia do Ministério da Fazenda. O presidente da CVM, ele tem mandato fixo de 5 anos, assim como o presidente do Banco Central, o presidente da CVM tem também mandato, os diretores da CVM têm mandato fixo. Então a cada ano renova um diretor, né? E o seu presidente também, que é um dos diretores. A CVM é um órgão do Estado brasileiro, né? Que tem esse papel de proteger o investidor, então é por isso que a gente é chamado também de xerife do mercado, né? A gente tem esse papel de olhar e supervisionar tudo que está acontecendo nesse mercado, mas também a gente tem um outro mandato, que é o de desenvolver esse mercado. Então a gente tem esses dois chapéus e, enfim, como órgão de governo, de tempos em tempos, às vezes a gente sofre ali um contingenciamento de orçamento, né? Tem dificuldade de contratação, mas eu acho que a CVM, as pessoas que estão lá, elas tem um potencial de conhecimento e de querer fazer as coisas darem certo muito grande e a gente vem buscando trazer esse crescimento aí para o mercado de capitais. Agora, o mercado de capitais, a gente está falando, por exemplo, da B3, que é a maior bolsa, que é a bolsa aqui de São Paulo. A CVM, a sede da CVM fica aqui, fica em Brasília, onde é que a turma trabalha? Então, a sede da CVM está no Rio de Janeiro. Eu fico aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem algumas superintendências em São Paulo e tem o escritório regional em Brasília. Então a gente está bem espalhado e hoje, assim, com o mundo virtual, né, de pós-pandemia, a gente tem uma flexibilização muito grande da localização de onde as pessoas estão trabalhando, então isso tem fluído muito bem. O cara que está assistindo essa entrevista está perguntando o seguinte: escuta, pergunta aí pro Bruno o que ele estudou. Eu também quero trabalhar na CVM. Como é que o que o cara tem que estudar para trabalhar? Legal, aqui? Excelente pergunta. Assim, é uma pena. Se você tivesse feito essa pergunta semana passada, eu falava: olha, entra lá e se inscreve no nosso concurso público. Porque ele estava aberto e encerrou as inscrições semana passada. Que legal. Mas a gente provavelmente vai ter novos concursos aí, né? A gente ficou, infelizmente, aí, quase 12 anos sem ter concurso. Isso cria uma defasagem do quadro de servidores da CVM. Mas a gente tem várias formações possíveis lá. O pessoal que trabalha na área de direito, economia, administração, enfim. É uma carreira muito bonita, muito desafiadora, assim. A gente é desafiado o tempo inteiro e isso motiva a gente. Maravilha. Escuta, quanto tempo você está nessa carreira e você estudou o que, afinal de contas, Bruno? Então, eu estudei economia, depois eu fiz contabilidade em função da minha profissão anterior. Tá? Trabalho hoje muito mais com a área jurídica do que com economia e contabilidade, mas são conhecimentos importantíssimos que me ajudam lá dentro também. E eu estou na CVM tem 12 anos agora. E você tem, aqui a gente está no mundo de agronegócio, você tem algum pé na roça ou você veio de áreas urbanas? Eu vim de área urbana. Estou aprendendo esse pé na roça desde que eu entrei na CVM, quando a gente foi desafiado a regulamentar o CRA, o Certificado de Recebível do Agronegócio. Eu até comentei agora no painel, quer dizer, a gente precisou se debruçar e entender o agronegócio. O mercado de capitais nunca tinha entendido o agronegócio.
se debruçado para entender as particularidades, as dificuldades né, essa particularidade toda, especificidade que o agronegócio exige. Então, isso foi, de fato, um aprendizado para mim lá dentro da CVM e tem sido muito relevante. Eu fico aqui pensando, né, Bruno, a gente tem, o agronegócio é o grande setor desse país, a grande locomotiva desse país, e a gente olha lá para, sei lá, 400 e poucas empresas que deve ter em capital aberto hoje no Brasil. O agro ainda tem uma avenida de oportunidades muito grande, né? Então, a gente tem essa avenida sim, a gente quer explorar isso, esse papel da CVM assim, como desenvolvedor do mercado de capitais para o agro. Ele começou em 2022 de uma forma mais relevante, a gente está ampliando esse espaço e a gente costuma medir assim, mais ou menos uns 4 a 5% o tamanho do agro dentro do mercado de capitais, o que é muito pouco. Não é? O agro pode ser muito maior dentro do mercado de capitais do que esses 4 a 5%, a gente pode chegar em 10, 15, isso significa multiplicar por 3, né, o tamanho do agro dentro do mercado de capitais brasileiro, que é uma revolução. Eu estou aqui observando as pessoas aqui, estou aqui fora, uma hora eu entro lá na sala, outra hora eu fico aqui fora. E aqui eu observei esse rapaz aqui que está andando aqui, falando com todo mundo, mas principalmente o crachá dele, Luiz Durso. E com esse sobrenome eu falei, eu acho que eu tenho que conversar com esse caboclo, porque ele tem um sobrenome, de advogado. Ô Luiz, tudo bem, cara? Tudo certo, e com o senhor? Tudo ótimo. Escuta, deixa o senhor para lá, mas é o seguinte, conta aí, o seu pai, você tem um sobrenome muito ligado aí, principalmente com a OAB, né? Explica essa história para o povo que não está entendendo nada aí. Vamos lá, meu pai ele foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, por 9 anos. Ele teve 3 mandatos aí à frente da OAB e incentivando principalmente a advocacia, fazendo esse trabalho tão importante que é do presidente da OAB, né? Agora vem cá, além dele ter sido presidente da OAB, advogado, portanto, eu imagino, deve ter pelo menos uns 30 anos aí de carreira, ele tem 4 filhos e os 4 filhos são advogados. Como é que é essa história aí? A história, na verdade, começa no meu avô. Meu avô começou fazendo direito, o pai do meu pai. Os 2 filhos, meu pai e o meu tio, são advogados. E em seguida, o meu pai com os seus 4 filhos, a minha irmã, meus 2 irmãos já formados advogados. E agora eu estou terminando o curso de direito, indo para essa área do direito do agronegócio também. Rapaz do céu. Escuta, a família lá, os seus irmãos trabalham com o quê? Os seus irmãos? Então, cada um tem uma especialidade. A minha irmã trabalha com crimes contra as mulheres, o outro irmão com criptoativos e o último irmão, ele trabalha com crimes digitais. Está envolvido nessa área do direito digital. Entendi. Ele trabalha que não falta. E você está terminando? Onde você estuda? Eu estudo na Universidade Mackenzie. Estou lá. Bacana, hein? Universidade top de linha. Já estive lá no Mackenzie. O Mackenzie dá orgulho entrar lá, né, rapaz? Eu gosto bastante, sou apaixonado. Escuta, e você vai para onde? Qual que é a sua... Pelo jeito, você está aqui hoje no ambiente de agronegócio, essa é a sua praia? Como é que é? Então, eu estou estudando, tentando me especializar aí nessa área do direito ambiental e o direito do agronegócio. Existe uma relação muito grande, né, entre esses 2 direitos e eu quero aprofundar exatamente nessa questão. Trabalhar a questão ambiental dentro do agronegócio. Agora, você é bem enfronhado aqui, rapaz. Eu estou sabendo já que é o seguinte, eu vou até mandar um abraço pro meu amigo Guilherme Piai, que é o secretário de Agricultura. Ô, secretário, olha só, eu tô com a sua galera aqui. A galera, você está na secretaria como assessor do Guilherme? Como é que é isso? Exatamente. Eu ingressei recentemente na Secretaria de Agricultura e o Guilherme Piai, ele é excelente, tem feito um trabalho excelente à frente aí da Secretaria e agora a gente está desenvolvendo um programa, um projeto para a juventude rural. A juventude envolvida com o agronegócio, a gente está dando maior atenção e um cuidado para essas pessoas, entendendo que eles serão os sucessores aí do agronegócio que tem movimentado o país, né? Que tem alavancado cada vez mais o Brasil. Show de bola. Eu tenho um projeto nessa área, daqui a pouco a gente vai falar sobre ele, vocês vão ver só, aguardem. Aliás, a juventude bem preparada é a que vai comandar esse país, né? Exatamente. A gente precisa capacitar cada vez mais a juventude. É o futuro do país, da nossa nação, então, quanto mais a secretaria, o poder público está presente, está próximo da juventude, a gente melhor aproxima o Estado
do cidadão e melhor dar essa capacitação do agronegócio, do direito ambiental, de todas as questões relevantes para o trabalho futuro deles. Agora, para a gente fechar aqui, você tem algum pé na roça aqui? O seu bisavô, seu avô, seu pai, tem um sítio? Como é que é? Fazenda? Como é que é? Eu gosto muito do meio rural, sou bem familiarizado, mas de família assim não temos nenhum. É família de advogado. É família de advogados, a gente cresceu em escritório de advocacia. Show de bola, maravilha. Ô Luiz, obrigado aí pela gentileza do convite, parabéns aí pela sua atuação, espero que você tenha muito sucesso aí, viu? Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade de estar falando aqui no programa. É isso aí, gente. Gente do céu, a prateleira de cima está presente hoje. A prova maior disso está aqui do meu lado, Sérgio Bortoloso, presidente da Sociedade Rural Brasileira, participando do evento, atento ali na primeira fila, né, Sérgio? São assuntos que nos interessam, né, Carlão? Você vê que está sendo um congresso com visões amplas, discutidas e todas muito pertinentes a isso. Você viu, você estava junto comigo ali, se acompanhando, estava acompanhando. Então, a sociedade rural ela tem por obrigação se envolver em tudo que diz respeito ao agricultor. Essa questão da segurança e da insegurança jurídica hoje, principalmente, é muito importante para nós. E o direito do agronegócio é uma coisa que parece tão discutível, mas na prática ainda a gente precisa trabalhar muito em cima disso. Nós temos muitas obrigações, temos muitas responsabilidades. E a gente precisa também que hoje o nosso direito também seja exercido. Com certeza. Então hoje a sociedade rural fica muito alegre, muito lisonjeada de participar desse evento. Eu acho que nós vamos ter um dia muito rico aqui, viu? Um dia muito rico para a gente poder sair daqui com algum caminho a seguir, né? Agora, ali a gente estava junto lá com você num painel, onde, na verdade, essa questão da insegurança jurídica, a gente viu ali os investidores, afasta investidores, deixa o crédito mais caro, enfim, é um problemão, né, Sérgio? Sem dúvida, né? Você vê que ficou claro aí. A gente, tudo que é negativo, nós mesmos acabamos pagando por isso. Ou via custo do crédito, ou via ausência de crédito. E nós somos um país que nós temos uma capacidade muito grande aí de sermos os grandes abastecedores do mundo. Para isso nós precisamos de crédito. A gente tem que ter aqui dentro mecanismos, Carlão, que nos aproxime do crédito. E o que está acontecendo hoje, infelizmente, tem nos afastado do crédito. É justamente o contrário. Né? É exatamente o contrário. Mas eu acho que ainda temos cabeça pensante. Você viu, acabamos de falar com um magistrado aqui, você assistiu, com modernização nas ideias, a modernização na forma de pensar, tudo da forma que traga benefício para o produtor rural brasileiro e, consequentemente, para o Brasil todo. Bom, né? no finalzinho, devagarzinho, a gente vai andando para frente, né? Sempre com jeito. Paciência nós temos muito, né, Carlão? Escuta, Sérgio, sabe o que eu tenho tido um sentimento também muito triste, porque eu não estou podendo participar e você está fazendo uns eventos lá na Rural e a agenda não bate, está uma confusão. Eu preciso dar um jeito de aparecer na Rural, porque a Rural está fazendo uns eventos top, hein? Muito obrigado, Carlão. Você sabe que você é muito bem-vindo lá, já disse Obrigado. isso. E, de fato, a gente tem procurado focar em assuntos de importância. E a gente tem feito isso lá. A equipe hoje da Sociedade Rural é muito boa. Os nossos coordenadores de comitês e departamentos muito atuantes. Isso, logicamente, a gente está procurando trazer discussões para dentro da Rural que também sejam importantes. Isso, graças a Deus, tem acontecido. Graças a uma equipe boa, é aquele ditado, eu ando bem acompanhado, sabe? Por isso, tá bom? Maravilha. Quem está bem acompanhado sou eu. Esse é mais um Fala Carlão aqui com o Sérgio Bortoloso. Ô, Sérgio, obrigado demais, viu? Top de linha. Obrigado, estou sempre à disposição, Carlão. Gente do céu, esse programa Domingão do Carlão aqui no Congresso Brasileiro do Direito ao Agronegócio está tão bom, mas tão bom que é o seguinte, domingo que vem tem continuação aqui, então agenda aí e não perde de jeito nenhum. Até domingo que vem, gente.